Olá, Arthur. Novamente nós aqui. É. Incrível! Perguntas continuam ainda a chegar. Estou assim entusiasmada com isso. Vamos lá. Hoje você pode falar sobre ventiladores centrífugos e suas aplicações mais comuns? Claro, tem muita coisa para se falar. Os ventiladores centrífugos, a identificação básica assim, é o formato da carcaça dele. É aquela carcaça tipo caracol, né, que lembram um caracol. É um ventilador diferente dos axiais, porque o axiais você tem um fluxo passando pela hélice, né? Sempre num sentido ou no outro. E o centrífugo é um rotor que recebe o ar de um lado e manda para o outro. Um exemplo disso. Então, tem nessa família, vamos dizer, de centrífugos, nós temos os limit loads, depois nós temos os sirocos, tem os radiais. Então, eu vou te mostrar. Isso aqui é um exemplo de um rotor limit load. Tá? Essa característica dele, vocês verem que as palhetas estão nesse sentido, são palhetas grandes. Nesse caso aqui é uma palheta curvada, né, que ela vai trabalhar nesse sentido. Né? Então o ar ela vai aspirar por aqui e soltar por aqui. Isso dentro da carcaça, ela já é de tal forma que ela gera uma pressão nesse volume de ar e sai na direção das palhetas. Para que serve? Você pode me falar? Esse ventilador ele tem uma característica de um volume de ar razoavelmente, podemos dizer assim, razoavelmente grande, e com pressões maiores, quer dizer, com força maior. Né? E são ventiladores que trabalham, por exemplo, sob temperatura, onde você tem um local, por exemplo, que você tenha que trabalhar com ar quente, um sistema de rotomoldagem, um sistema numa estufa de pintura, por exemplo, né? Para cura de tinta num forno, um forno até de estabilização de metais, de têmperas. Então tem uma série de características onde você vai trabalhar com ar quente. Esse sistema de pá varia de projeto para projeto. Isso aqui pode ser uma pá reta, pode ser curvada, pode ser uma pá com perfil aerodinâmico, né, que é mais silencioso e tal. Então tem muita variações nesse tipo de rotor. Mas basicamente é isso. O ar entra por aqui e sai pelas palhetas. Né? Um outro tipo de ventilador centrífugo, também muito comum, e que já com outra característica do limit load, é o ventilador siroco. Tá pesado, hein? O siroco, ele tem essa... Você vê que é parecido, né? Só que tem uma série de palhetas fininhas e bastante palheta. Esse ventilador é especialmente projetado onde você precisa de um volume grande de ar, mas com pressões pequenas. Então ele trabalha normalmente em baixa rotação, com relação ao limit load, ele trabalha em baixa rotação, ele consome muito menos energia, muito menos potência do que o limit load. Não é aconselhado a trabalhar em temperatura, além de, quer dizer, tem um limite ali, 50, 60 graus, não muito mais do que isso. É muito utilizado em sistemas de ar-condicionado, porque ele desloca um volume muito grande de ar, e como eu falei, em baixas pressões, baixas potências, baixos níveis de ruído. Então imagina um sistema de ar-condicionado, um sistema centralizado de ar-condicionado,
Então você tem esses ventiladores de grandes diâmetros, esse diâmetro aqui muito grande, tem um ventilador desse com um metro e meio de diâmetro, né? Então você imagina o volume de ar que ele desloca muito grande e mais silencioso. Então você pode ter uma instalação industrial, uma instalação de escritório, por exemplo, né? Você tem um sistema de ar-condicionado central e você divide isso para um ambiente muito grande, através de uma tubulação adequada, tudo isso, que, como eu disse sempre, cada caso um projeto específico, né? E aí, você faz esses projetos? Claro, esses projetos a gente desenvolve, sabe? Ótimo saber. Então, e aí a seleção do ventilador é justamente em função de cada projeto, né? Por exemplo, num sistema desse de ar-condicionado, se a gente usasse um limit load, todo mundo que está ali ia conviver com um nível de ruído muito alto, então ele não é indicado para isso, né? Aí o Sirocco seria o ventilador apropriado para um sistema desse, né? Outra aplicação muito comum é na ventilação do seu carro, a ventilação do ar-condicionado do carro, ou mesmo só da ventilação, é um ventilador Sirocco pequeno. Você vê que ele é bem silencioso e tem um volume grande de ar, né? Essa é uma característica. Um outro tipo parecido que seria um limit load, mas de pás retas, que seriam os ventiladores radiais. Esse, infelizmente, eu não tenho um rotor aqui para mostrar para vocês. Mas, em vez de ter 8, 10 palhetas curvadas ou retas, ele tem normalmente 6 ou 8 palhetas bem retas. Ele seria como pás retas, né? Ele não tem curvatura nenhuma, é reta. Esse ventilador é muito usado onde você tem um ar sujo, com partículas, com cavaco de madeira, por exemplo, é muito comum. Então ele aspira todo esse material, esse material contaminado, sujo, né, podemos dizer assim. Imagina com serragem, ele está aspirando um sistema, colhendo serragem de uma marcenaria, por exemplo, né, que tem aquele volume, gera um volume muito grande de serragem. Então cada máquina você aspira esse pó, né, o que a máquina gera ali, a serragem, o cavaco, ele aspira isso, passa pelo ventilador e vai para um depósito, para um silo, por alguma coisa, né? Transporte, por exemplo, de cereais, né? Então é muito comum num sistema, vamos dizer, a descarga de uma barcaça que transporta cereais. Então é um mangote que aspira o feijão, o arroz, o particulado que tiver ali, passa pelo ventilador e joga num silo, né? Então é uma função de um ventilador radial, que a pá ela é apropriada para o material passar por ela e ela jogar destinais para outro lugar. Deixa eu ver se eu tinha uma outra coisa. Basicamente os axiais, os centrífugos, desculpe, estaria mais ou menos, eu estou vendo aqui se tem mais alguma coisa. Sim, tem uma outra característica, é o turbocompressor, que é um material, é um ventilador também centrífugo, mas com uma característica muito especial. Ela tem uma pá longa, bem curvada, trabalha em alta rotação, com nível alto de ruído, mas com muita pressão, né? É um turbocompressor. Um exemplo típico do turbocompressor é o aspirador de pó, né? Que ele gera uma pressão muito alta, que você vê que você aspira coisa pesada com o ventilador, né? Um ventilador desses industriais aí, que é muito comum você ver isso num lava-jato, por exemplo, que ele aspira tudo do carro ali, né? Então, com alta potência, e tem usos industriais também para isso. Então, o material, normalmente esse particulado passa também pelo rotor, né? Mas é muita pressão. Você nota que quando você tampa a boca do aspirador, da mangueira do aspirador, a rotação aumenta. Quando você tampa a boca, você percebe que a rotação cresce. Por quê? Você tirou o peso do ar
e está no rotor. Quando você tampa a boca de aspiração, ele não tem mais peso, então o rotor vira livre. Quando você tira a mão, a rotação cai. Por quê? Entrou o peso do ar o rotor está fazendo força para puxar aquele volume de ar, né? Então você veja que aí ele está numa função realmente de exaustor. Ele está chupando o ar, né? E aí você direciona lá para puxar a sujeira e tal. Que é um exemplo típico de um turbocompressor. Isso existe também em vários diâmetros, o pequenininho do aspirador de pó até coisa muito grande em aplicações industriais, né? Então, basicamente, seria a seleção de um ventilador centrífugo. Agradecemos mais uma presença hoje da sua entrevista. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Tem chegando perguntas aqui, você não acredita do que? De cabines de pintura. Que bom. Que vamos responder para o próximo vídeo, claro, tá bom? Se Deus quiser. Obrigada. Obrigado.